Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. Ano de pandemia, vestibulares aí comprometidos em parte. Vamos conversar como as instituições de ensino superior estão lidando com a situação do vestibular, possível adiamento do Enem. Eu recebo aqui a Carla Gonçalves, que é do IBMEC, é responsável aí pelo vestibular dessa instituição. Carla, seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta, tudo bem? Tudo jóia, Guga. Obrigada. É muito bom estar aqui com você também. Prazer é nosso. Carla, como vocês têm lidado com essas mudanças, né? Muitas instituições já aplicavam, né, a prova de vestibular online, porém a pessoa, na maioria das vezes, tinha que ir até a instituição e tudo mais. Como tem sido feito, né, para as instituições que fazem aí o vestibular durante todo o ano, né? Como vocês têm trabalhado com essa crise? Guga, é um momento desafiador, né, em todos os sentidos. Então, em relação aos processos seletivos, não muda, né, essa dificuldade, esse desafio. Eu prefiro usar esse nome. Eu acho que o maior desafio nesse momento é a gente estabelecer estratégias com as quais a gente possa garantir um processo seletivo eficiente, um processo avaliativo eficiente, e tudo isso a gente teve que fazer num curto período de tempo, envolvendo aí diversas pessoas, desde a parte pedagógica, desde a parte de admissões, do vestibular em si. E no IBMEC, também com essa particularidade que o nosso vestibular, que tem duas etapas, também tem uma parceria com a Companhia de Talentos. Então, acho que o maior desafio é orquestrar tudo isso, pensar em tudo isso num curto período de tempo. Agora, por exemplo, né, já tivemos aí confirmado o adiamento do Enem, né? Essa prova pode acontecer em dezembro ou janeiro, né? Quer dizer, sinaliza-se já que teremos vários adiamentos. Como você, instituição privada de ensino superior, vê este momento? Quais os desafios, elenque, para a gente, os principais desafios nesse momento? Guga cortou um pouquinho, mas não sei se era os desafios em relação a criar este vestibular, né? No Exato, né? IBMEC, Como nós. vocês vão conseguir seguir esse cronograma, né? Porque, como eu disse, o governo federal, por exemplo, já adiou o Enem, provavelmente aconteça em dezembro desse ano até, já se cogita em janeiro do ano que vem, né? E eu diria como ficaria o calendário das instituições privadas nesse sentido. Ok. Então, nesse primeiro momento, nós adiamos um pouco o calendário do vestibular em si, mas nós vamos mantê-lo, né? Por enquanto, nós temos marcado a parte da prova específica, de conhecimento específico, nós adiamos para julho, então, por hora, ela está marcada para julho. E o que nós vamos, então, desenvolver nesse momento de forma remota são as dinâmicas, a segunda etapa do vestibular do IBMEC São Paulo, onde nós avaliamos os processos, a dinâmica em grupo, a relação entre eles, as competências socioemocionais. Então, só para te contar um pouquinho, né? Normalmente, antes da pandemia, faríamos o vestibular, a primeira etapa, a prova presencial com conhecimento específico, e a segunda etapa, fazemos um conjunto de dinâmicas para avaliar as competências socioemocionais desses candidatos. Neste momento, então, nós vamos inverter, adiamos a prova específica e iniciamos com essas dinâmicas que nós vamos fazer de forma online. O que eu acho muito interessante nessa proposta que o IBMEC está fazendo, né? De forma online, esse candidato vai ter mais flexibilidade de agendar essas dinâmicas conosco em possíveis horários, diferentes horários, que talvez presencialmente tivesse uma restrição maior.
E como nós temos os IBMECs em diferentes estados, eu acho que vai ser muito interessante, porque nós vamos conseguir mesclar, né, nessas dinâmicas candidatos de diversos estados. Então, acho que é uma experiência diferente, nós não vamos ter aquele contato presencial para desenvolver essa dinâmica, mas nós montamos toda uma infraestrutura, utilizando, né, tecnologia, garantindo as questões de segurança exigidas nesse momento, para que a gente possa dar continuidade no processo avaliativo. Agora, Carla, interessante que você tocou nesse assunto. Como desenvolver, né, uma dinâmica em grupo totalmente online, totalmente virtual? A gente sabe que tem os benefícios. Você citou, por exemplo, podendo juntar pessoas aí do Brasil inteiro, né, num só momento. Mas quais as dinâmicas? Qual que é a diferença de você adotar essa dinâmica em grupo aí por vias virtuais? Ok, então nós repensamos esse modelo, né? Eu acho que isso é primordial neste momento em que a gente está utilizando do afastamento social e das aulas remotas e dessas reuniões remotas, dessas entrevistas remotas, assim o processo avaliativo também. Então nós tivemos que adaptar, nós não vamos simplesmente replicar o que fazemos presencialmente, então nós repensamos, nós vamos ter grupos menores. Então, no presencial, conseguiríamos talvez identificar ou acompanhar, avaliar um grupo maior. No formato remoto, nós vamos trabalhar com grupos menores, nós vamos trabalhar também de uma maneira mais individual com o candidato, para fazer esse processo, avaliar essas competências socioemocionais. No IBMEC a gente tem essa premissa, Guga, que é olhar para o mercado de trabalho. Na hora que estamos desenvolvendo esses alunos e os próprios candidatos, né? Desde o início, nós queremos trabalhar com essas competências socioemocionais que o mercado de trabalho está dizendo que é tão essencial. Tá? Então, isso está intrínseco do nosso projeto pedagógico e a gente começa a avaliar desde o processo seletivo. E nós escolhemos 4 dessas competências, né? São várias, mas no IBMEC escolhemos 4, que são adaptabilidade, centralidade, visão e empatia. Então, durante essas dinâmicas que a gente vai usar, né, online, na interação desse grupo menor, nós observamos os candidatos interagirem e como eles se comportam em relação a essas competências. Agora, Carla, interessante. E a prova objetiva? Como é que vocês vão elaborar diante dessas mudanças? Por enquanto, né, por hora, ela se mantém no mesmo formato, será uma prova específica para trabalhar com os conteúdos de português, de inglês, matemática, história, geografia e redação. Então, por enquanto, ela está mantida presencialmente. Nós vamos garantir, nesse momento da prova presencial, um maior número de salas para o volume que tivermos de candidatos, então, portanto, um maior distanciamento. Vamos seguir aí todas as orientações dos órgãos de saúde, mas no momento ela ainda está mantida presencialmente para acontecer com essa prova realmente específica aí, analisando esses conteúdos. Agora, tudo bem, você deixou claro que vocês provavelmente, né, façam a prova presencial, mas, por exemplo, se o aluno ele não quer se expor agora a uma aglomeração, seja qual for, né, mesmo com todos os cuidados, ele tem outra alternativa? Sim, dentro do edital dos processos seletivos, né, das instituições privadas, no IBMEC também, nós temos outros processos, que é o aluno ingressar com a nota do Enem, né, dos 3 últimos anos. No IBMEC nós temos também a possibilidade dele ingressar com a nota das provas internacionais, como o IB e SAT, por exemplo. E mesmo assim, né, isso é uma nota que é atribuída a essa prova específica, né, substitui a prova específica, mas nesse processo ele também participaria das dinâmicas online. E um outro processo são os casos de transferência, né, de instituições e
candidatos portadores de diploma, que nesse caso eles não passam por um processo avaliativo, mas sim por uma análise curricular e uma entrevista com o coordenador. Entrevista que também nesse momento está sendo feita de forma virtual. Era importante dentro desse gancho, né? Com o adiamento do Enem, que isso já é dado, já é manchete nos principais veículos de imprensa desta tarde, né? O que muda na prática, ô Carla? Esse adiamento desta prova desse ano, ele vai ter um impacto, né, Guga, na prova, no processo seletivo que as instituições privadas tiverem de final de ano, né, que geralmente acontecem nos meses de novembro, de dezembro. Neste processo seletivo de agora, que acontece nas instituições de meio de ano, o aluno acaba utilizando a nota de Enem, de prova que ele já realizou, e por isso que as instituições consideram de 3 anos anteriores. Mas, realmente, eu acho que esse adiamento também vai gerar uma responsabilidade para as instituições de ensino reverem seus calendários de vestibular, né, pensando no ingressante do primeiro semestre de 2021. Acho que tudo isso, né, que nós estamos vivendo, Guga, mexeu com muitas caixinhas, muitos paradigmas que nós vamos ter que rever. Isso é fato. E a gente vai ter que se adequar, com certeza. Até para não prejudicar os candidatos e os alunos. Agora, Carla, existe, né, um grande número de desistências, pedidos para trancar a matrícula, alunos que de repente não conseguem arcar nem com o básico do seu curso. As universidades privadas já têm lidado com isso, Carla, nesses 2, 3 meses aí de pandemia? Tem sim, Guga. Eu acho que é uma realidade aí de diversas instituições privadas. A gente tem buscado, né, acolher esses alunos, essas famílias. Existe aí, claro, diversas preocupações institucionais, porque nós continuamos funcionando, os nossos professores continuam trabalhando de forma remota, mas com a mesma carga horária. Nós tivemos que, em uma semana, colocar todos os nossos professores, colaboradores e alunos dentro das plataformas. Então, realmente é um momento desafiador. No caso do IBMEC, temos acolhido esses alunos, eles têm trabalhado fortemente nas aulas. Nosso número não é elevado, mas é uma realidade, sim, que as instituições privadas também vão ter que se articular e apoiar esses alunos e as famílias. Agora, Carla, muitos alunos aí no começo da pandemia estavam em retas finais de cursos, né? Talvez no último ano, talvez no último semestre, né? Eles ficaram prejudicados, vão ter um pequeno atraso na formatura, ou isso se compensa de alguma outra forma? Olha, é difícil falar por todas as instituições de ensino, tá, Guga? Mas, de um modo geral, as instituições privadas, até onde temos conhecimento, elas continuaram as suas atividades, né? Colocaram todos os alunos e professores para trabalharem de forma remota, tiveram que se adequar, planejamento de aula, processo avaliativo. Então, acredito sim que a gente possa ter dificuldade em alguns cursos específicos, aonde de repente a prática, o exercício da prática em laboratório é mais demandado, e se esse aluno, como você disse aí, de final de curso, tiveram que se readequar. Tá? No IBMEC, a gente conseguiu, entre os cursos que nós temos hoje, nós conseguimos colocar essas atividades, inclusive práticas, por exemplo, para serem trabalhados em laboratórios digitais, nas plataformas digitais. Então, nós vamos conseguir cumprir o nosso cronograma letivo, o nosso calendário letivo, dentro do que estava programado.
Legal, é interessante essa questão, né? E você acha que devido à pandemia, devido à quarentena que nós vivemos aí na maioria dos estados brasileiros, haverá alguma mudança, né? Eu digo no funcionamento das universidades que fique como um costume, que de repente, vamos fazer, né, as dinâmicas sempre virtuais. Essas soluções, elas podem ficar, na sua opinião, se derem certo? Na minha opinião, Google, eu acho que o que nós estamos vivendo vai trazer para a gente muitos aprendizados, né? Profissionais, pessoais. E, na verdade, eu digo que se não trouxer, de nada valeu tudo que a gente está fazendo agora, né? Então, acho super importante a gente aprender com tudo isso que a gente está vivenciando. Eu não quero aqui generalizar, a gente não pode generalizar para todo e qualquer curso, para toda e qualquer atividade, mas eu acredito sim que o uso das plataformas digitais, elas trouxeram benefícios muito interessantes de flexibilidade de acesso, de exigir que o professor replaneje a sua aula, aquela aula que era tão teórica, tão palestra, ela precisou ser revista. No IBMEC, a gente tem trabalhado muito isso desde o princípio, que é uma proposta pedagógica voltada para um aluno mais protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente pensa numa matriz curricular, a gente pensa sim nos conteúdos teóricos e as diretrizes claras do Ministério da Educação, mas a gente pensa muito na experiência, na prática que esse aluno precisa exercer. Então, nós temos uma proposta pedagógica que daí vem, né, essa dinâmica, essa etapa do vestibular do IBMEC que analisa as competências socioemocionais, porque a gente traz isso para dentro da sala de aula. Então, a gente começa avaliando o aluno no vestibular, mas dentro de uma disciplina de direito penal, numa disciplina de empreendedorismo, economia, a gente também quer que esse aluno pratique empatia, visão, adaptabilidade e centralidade. Então, eu acho que tudo que a gente está vivendo e o apoio das ferramentas pode nos ajudar muito a rever as nossas metodologias e as nossas práticas. Para Carla, esse tempo que nós vivemos, sem dúvida, né, deixou bem claro que terá transformação na vida de todos nós, mas eu gostaria de saber se você acha que tem perigo, por exemplo, do aluno adiar, né? Por exemplo, a meta dele é prestar o vestibular agora no final do ano. Devido a tudo isso que aconteceu, você acha viável que o aluno ele adie o projeto e fala, não, vou começar a focar a partir de janeiro do ano que vem, porque esse foi um ano perdido. Você acha que teremos um número muito grande de pessoas que vão pensar dessa forma? Difícil prever, acho sim uma possibilidade, né? Até porque esse vestibular de meio de ano que as instituições de ensino ofertam sempre tem um público menor, sempre tem um volume de candidatos menor, porque geralmente é aquele candidato que não obteve sucesso no vestibular que aconteceu ano passado, por exemplo, ou não alcançou a instituição de ensino que ele pretendia, então ele optou por fazer o cursinho mais, por exemplo, ou é um aluno que foi estudar fora e está retornando. A gente tem muitos casos nessa situação, né? Com o dólar na situação que está, na situação de pandemia, tem muitos alunos retornando do exterior, então buscando o ensino superior agora da metade do ano em diante. Mas pode, né? Eu acho que pode acontecer rever esse planejamento e, de repente, o aluno, o candidato, querer adiar, né, mais 6 meses. É uma situação bem incerta que vivemos, né? Realmente, por exemplo, nós começamos esse distanciamento social em março com uma perspectiva que talvez voltaríamos em 30, 40 dias, nós já estamos em 60, né? Um pouco mais até.
Então, acho que podem ter situações dessa em que o aluno opte por voltar ou por começar os seus estudos a partir de 2021. Agora, Carlos, eu sei que é muito difícil falar por outras instituições, até mesmo nesse assunto que eu vou perguntar, até pela sua, mas, no geral, as instituições estão preparadas aí para uma crise de perda de alunos, inadimplência que pode ocorrer devido ao desemprego? Você acha que as instituições em geral, eu sei que é muito difícil a gente pontuar pelas outras, mas elas têm uma estrutura sólida para aguentar isso? Acho difícil, Guga. A gente já viu situações aí em São Paulo mesmo, de instituições que logo um pouco antes de tudo isso acontecer, fecharam as portas. Então, não é uma situação confortável para as instituições de ensino privado, não. Como havia dito anteriormente, vai ser preciso olhar para esse lado econômico dos alunos e das famílias, até para manter a persistência desses alunos nos seus cursos. Então, talvez seja necessário fomentar de alguma forma, criar algum tipo de seguro, criar programas de financiamento, nesse momento em que o nosso financiamento, né, de governo já diminuiu bastante, talvez as instituições privadas tenham que pensar e planejar propostas como essa, mas é um desafio, Guga, com certeza. Cara, outra pergunta que eu vejo muita discussão é o caso, né, das instituições. Pararam de ter as aulas presenciais e passaram a ter aulas à distância. O custo, ele permanece o mesmo ou essas instituições tiveram uma certa economia na mudança? Essa é uma pergunta que sempre vem, né? Muitos alunos, inclusive, questionam, mas, como eu havia dito, né, muitas instituições privadas passaram os professores para esse formato remoto, mantendo a mesma carga horária, mantendo o pagamento dos professores. Então, nesse sentido, Guga, não houve redução de custos, né? Continuamos com as mesmas aulas, com os mesmos horários, com a mesma quantidade de aluno em cada disciplina. Então, a gente diz que o que estamos fazendo agora não é um formato de educação à distância. Nós estamos fazendo um formato remoto das aulas presenciais, porque o horário da aula é o mesmo, a carga horária é a mesma, a quantidade de alunos naquela disciplina é a mesma. Então, custos, talvez a energia do prédio diminuiu, a água do prédio diminuiu, mas esse valor, ele não representa, né, nem, sei lá, 5% dos custos de uma instituição de ensino. Então, não há uma redução. Tivemos que investir nas plataformas digitais, né? É bem desafiador para a instituição de ensino também. Carla, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até um próximo encontro, viu? Muito obrigada, foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, do que a gente vive no dia a dia com vocês. Um grande abraço. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Nós falamos aí das entidades privadas de ensino superior nos tempos de pandemia, as novas formas de processo seletivo e também de adiamento do Enem. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!